Chuva e ventos fortes provocam estragos no interior do estado. Em Macaé, em Casimiro de Abreu, árvores caíram. Em Nova Friburgo, o motociclista morreu após ser atingido. Em Itaperuna, a enxurrada alagou ruas e carros ficaram debaixo d'água. Suspeito morre após sofrer infarto durante assalto em Volta Redonda. Em Macaé, teve troca de tiros entre policiais e criminosos. Um ônibus chegou a ser sequestrado. E a operação da Polícia Civil que prendeu empresários acusados por rombo superior aos 10 milhões de reais nos cofres públicos do estado. Terça-feira, 12 de novembro. Começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa que vai até encontrar com o seu SBT Brasil, com os fatos que são destaque, você sabe, em todo o estado do Rio de Janeiro. É um prazer imenso receber você aqui. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vai lá nas nossas redes sociais, o Bira sempre coloca aqui no início, já vai participando do nosso WhatsApp, ó. Bira hoje está liberando no início do jornal o nosso WhatsApp para você mandar seus vídeos, suas denúncias, a gente exibir aqui e cobrar uma solução. A gente abre a edição de hoje falando da operação da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual que desarticulou uma organização criminosa que fraudava licitações. O grupo de empresários foi responsável pela fraude na aquisição de papel para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em 2016, no valor de mais de 10 milhões de reais. 4 pessoas foram presas preventivamente. Um dos detidos tem fazenda em Santa Maria Madalena, na região serrana do Rio. As informações agora com o repórter Jackson Silva. Põe no ar. Os agentes chegaram pela manhã em Icaraí, na região nobre de Niterói. Neste prédio, eles prenderam o empresário Walter José da Silva. O empresário foi surpreendido com a chegada dos policiais civis dentro do apartamento. No local, os agentes apreenderam dinheiro, além de um computador. Aqui no apartamento em Icaraí, na beira da praia, nós apreendemos em espécie um pouco mais de 20 mil reais. Até agora a contagem dos dólares já passa de 1.000, além de 3 veículos de luxo, BMW, Mercedes, laptop, telefones celulares. Walter José é apontado pela polícia como líder da quadrilha que fraudou uma licitação para vender papel para o governo do estado em 2016. Esse esquema, na verdade, foi a montagem de empresas que pertenciam às mesmas pessoas e, portanto, simulavam uma falsa concorrência para ganhar contratos milionários de licitação junto ao governo estadual do Rio de Janeiro. Além de Walter, outras pessoas também foram presas. Eles são acusados de lucrar 10 milhões de reais do governo do Rio. Os investigadores descobriram que Walter usou a própria família para despistar a atenção da polícia. O esquema aconteceu no governo de Luiz Fernando Pezão. O Ministério Público não descarta a possibilidade de políticos envolvidos. Ele que colocou o seu sócio, o seu primo, o Robson Portugal, que também está preso, no esquema. Ele era o sócio da empresa de boa que participava de licitações no estado até o ano 2017, 2018. Ele saiu do quadro societário, indicou esse seu primo Robson Portugal para ingressar no esquema e, além disso, colocou outro funcionário da empresa dele, que também se chama Walter Filho, e suas 2 filhas e uma sobrinha para serem laranjas desse esquema criminoso. O esquema foi denunciado pela Controladoria Geral do Estado. A polícia afirma que a quadrilha fez diferentes ofertas para o pregão de um mesmo computador. O grupo vive uma vida luxuosa. Eles possuem fazendas no interior do estado, com gados, possuem casas de luxo, em condomínios de luxo, em Angra dos Reis, embarcação de luxo, que foi apreendida agora pela equipe policial com sua documentação. Então eles têm um padrão de vida altíssimo. Todos os imóveis foram sequestrados pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Os suspeitos vão responder por vários crimes. A princípio eles já estão respondendo pelos crimes de fraude à licitação e associação criminosa. Porém, as investigações estão em andamento, indicando possível prática de lavagem de capitais e crimes contra a administração pública, como peculato, corrupção passiva, etc. É o que eu digo,
você vê determinados patrimônios por aí, grandes imóveis, grandes propriedades, daí dá para entender de onde vem, né? Santa Maria Madalena, um dos detidos aí dessa operação, tem uma propriedade, uma bela de uma fazenda em Santa Maria Madalena, né? Aí a gente fica se perguntando de quem é essa propriedade, de quem é esse sítio ou essa fazenda tão bonita. Tem dinheiro sujo envolvido, né? O país. Intervalo e volta instantes com outras notícias. Siga aqui com a gente. Seguimos então para todo o interior do estado. Na tarde desta segunda-feira, um homem de 26 anos foi encontrado morto no bairro Boa Vista, em Araruama. Segundo a polícia, a vítima tinha marcas de tiros e até o momento ninguém foi detido. E a polícia está investigando a morte de um advogado assassinado a tiros na casa dele na Baixada Fluminense. A esposa teve um acidente vascular cerebral, depois do crime também morreu. A reportagem é de Daniel Pelafirme, veja só. O casal morreu no bairro Jardim Meriti, em São João de Meriti. As circunstâncias ainda devem ser esclarecidas pela polícia. O advogado Jorge Pires Vieira tinha 67 anos. Ele foi assassinado dentro de casa com 3 tiros, que o atingiram no tórax, no abdômen e nas costas. Depois do crime, a esposa de Jorge, a professora aposentada Márcia Menezes, passou mal e foi levada para uma unidade de pronto atendimento também em Nova Iguaçu. Há informações de que ela foi achada andando desorientada pela rua e não se sabe ainda ao certo quem a levou para a UPA. Mas o fato é que Márcia sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. Não resistiu e também faleceu. Nenhum pertence foi levado da casa onde os dois estavam e a arma usada no crime não foi encontrada. Os corpos de marido e esposa já foram sepultados. O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Num primeiro momento, nenhuma hipótese para o crime foi descartada. Os investigadores vão agora ouvir depoimentos de familiares e vizinhos. Os agentes também estão em busca de imagens de câmeras de segurança da região que ajudem a identificar um eventual criminoso que possa ter fugido após o assassinato. Tristeza. A população de bem sendo sempre vítima desses criminosos que dominam o nosso estado, né? Em todos os cantos do estado do Rio de Janeiro. Baixada Fluminense nem se fala, você está dentro da sua casa, você não sabe em que momento você vai ser abordado, vai ser surpreendido por criminosos armados. A Polícia Civil de Nova Friburgo identificou o suspeito de matar um homem de 29 anos e balear o irmão da vítima, de 59 anos, no bairro Jardim Califórnia, durante uma discussão na tarde deste sábado. O acusado, que não teve a identidade revelada, já é considerado foragido da Justiça. Segundo a Polícia Civil, contra ele há outras anotações criminais. Quer dizer, o cara era gente boa, né? Gente boa, está sendo procurado, tomara que a polícia o encontre. E agora, gente, uma história macabra. Olha, a família da jovem degolada, enterrada no quintal da casa do assassino em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, está em choque com a brutalidade desse crime. Não é por menos, né? A irmã disse que a vítima não era garota de programa, como alegou o assassino, e que ela tinha medo até de desconhecidos. Veja com Caio Alex. Foi uma coisa tão brutal que eu não tive coragem nem de ver as fotos. A minha família está toda em choque. Esse foi o momento em que o assassino José Carlos Franças de Santana, de 47 anos, deixava a casa dele acompanhado da polícia, depois de mostrar o local onde ele enterrou o corpo da jovem Camila Aparecida Bezerra da Silva, de 24 anos. Desgraçado, maldito! O corpo, já em processo de decomposição, foi encontrado por policiais militares do 20º Batalhão de Mesquita na manhã desta segunda-feira. A jovem estava enterrada no quintal desta casa, na rua Guilherme Salles de Oliveira, no bairro do Valverde, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Divisão de Homicídios da Baixada, José Carlos confessou que matou Camila degolada. O assassino contou em depoimento aqui na DH que contratou a jovem como garota de programa. Já na casa dele, ele teria ido tomar banho e foi aí que, quando saiu do banheiro, percebeu que o telefone celular teria desaparecido e que estaria bem na cintura da jovem escondido. Houve um desentendimento. Foi aí que ele pegou um martelo, desferiu vários golpes na cabeça dela, decidiu degolá-la e enterrar o corpo no quintal da casa.
A irmã da vítima disse que Camila estava desaparecida desde o último sábado. Era uma pessoa normal, era dia a dia, era família, casa, saía final de semana como todo jovem para se divertir, mas era uma pessoa normal. Luana afirmou ainda que ela levava também a chave de casa e o telefone celular no bolso. Parecia que ela não ia demorar. Não levou bolsa, não levou documento, não levou nada. Saiu de bermuda e de top, então a gente acreditou que ela saiu para voltar rápido. A família disse ainda que ela não era prostituta, como alegou o acusado. Quem conhece a Camila sabe que a Camila não era capaz disso, entendeu? Ela tinha medo até das pessoas. Se ela não conhecesse ele, ela não ia de encontro a ele, porque ela era uma pessoa que tinha medo de tudo. Ele tentou acabar com a imagem dela para tirar o foco de cima dele, porque até então que a gente sabe, a gente não conhecia ele, mas ela, pelo jeito, conhecia, tinha amizade com ele. A jovem Camila morava com a mãe e era irmã caçula de 5 filhas. José Carlos França foi autuado por homicídio. Se ele for condenado pela justiça, poderá pegar até 30 anos de prisão. A minha mãe não quer falar, meu pai tem 97 anos, a gente não demos notícia para ele ainda. Destruiu a família de vocês? Destruiu a nossa família. Agora, o suspeito de ter cometido esse crime, quer dizer, o acusado, né, porque ele já assumiu o que ele fez, querer desqualificar a vítima, dizendo que era prostituta. Meu amigo, não interessa o que era a vítima, interessa que você não deveria ter nascido, não deveria respirar o ar que a gente respira. Agora vamos a outras notícias pelo estado, vamos girar comigo? Chuva e vento forte provocam estragos no interior do estado. Em Itaperuna, várias ruas ficaram alagadas e carros debaixo d'água. Alguns pontos da cidade também ficaram sem energia. Em Petrópolis, um cano estourou e deixou a área do pronto atendimento de um hospital particular completamente alagada. Ainda na cidade, uma árvore caiu na Avenida Barão do Rio Branco, prejudicando o trânsito. Em Nova Friburgo, um motociclista morreu após ser atingido por uma árvore na RJ 148. Em Casimiro de Abreu e em Macaé também houve queda de árvores. Ninguém ficou ferido. Criminosos renderam o motorista de um ônibus depois de trocarem tiros com a polícia na comunidade Ajuda de Baixo, em Macaé. Uma pessoa ficou ferida, pelo menos 4 suspeitos foram detidos. Drogas e armas também foram apreendidas. Em Volta Redonda, um assaltante morreu após infartar enquanto aguardava os comparsas dentro de um carro em um posto de combustíveis. Imagens de câmeras de segurança mostram 2 criminosos abandonando o veículo. R$ 1.500 foram levados. A polícia investiga se o grupo é o mesmo que levou R$ 180 mil de uma lotérica no bairro Aterrado. Os crimes aconteceram na mesma noite desta segunda-feira. Em Nova Friburgo, a empresa que ganhar a licitação do estacionamento rotativo da cidade vai ter que indenizar os donos dos carros em casos de furtos. O anúncio foi feito pela Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Pelo menos 3.500 vagas de trânsito serão cobradas no município e a licitação deve acontecer ainda este ano. Com esse giro de notícias, a gente vai para um break, mas bem rápido, e volta já. Vamos em frente, todo o interior do estado ligado com a gente. Abraço para você que é de Campos dos Goitacazes, você que está em Itaperuna, que sofreu com as chuvas aí, aquele abraço forte, que tudo se normalize aí na cidade de Itaperuna. E olha, a deputada Flor de Lis não está mais autorizada a visitar um dos filhos que está preso, acusado da morte do pastor Anderson do Carmo. A decisão da justiça foi dada aí depois que Flor de Lis apresentou uma carta que seria forjada. Põe no ar. Lucas César dos Santos, de 18 anos, só vai poder receber visitas de 4 pessoas. A deputada Flor de Lis não está entre as autorizadas. A Justiça determinou também que Lucas fosse transferido para um presídio em São Gonçalo, ficando isolado dos demais presos. A decisão foi tomada depois do depoimento de Lucas no início do mês. O rapaz admitiu que não foi o autor de uma carta que insinua que o mandante do crime foi outro irmão, o vereador de São Gonçalo, Wagner de Andrade Pimenta, conhecido como Misael.
Lucas afirmou ter copiado um texto já pronto, entregue a ele pelo irmão Flávio dos Santos Rodrigues e pelo um ex-PM Marcos Siqueira da Costa. O caso teria acontecido quando os três dividiram uma cela em Bangu 9, no complexo de Jericinó. A carta foi obtida e divulgada em primeira mão pelo SBT Rio. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio já estavam investigando se Flor de Lis agiu para atrapalhar as investigações em uma tentativa de inocentar os filhos que estão presos. Também é investigado um depósito de R$2.000 feito por Flor de Lis para um visitante do companheiro de cela de Flávio dos Santos. A deputada alega que o dinheiro era para fazer compras para os filhos. Mas a suspeita é que o valor seria uma retribuição ao ex-PM Marcos, para que ele fingisse ser um policial civil, fazendo ameaças a Flor de Lis. O pastor Anderson do Carmo foi morto em junho deste ano na garagem de casa. Olha, isso é um nó, esse caso está um bolo só. A gente não consegue entender, cada vez que mexe, eu já disse isso aqui, mais confuso fica. E olha esse caso de homofobia, depois de ser alvo de xingamentos, um supervisor comercial, ele foi agredido e expulso de uma lanchonete em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A confusão, gente, que começou quando a vítima tentou aí defender uma funcionária durante uma discussão com uma cliente, foi toda gravada. A Isabela Veiga tem as informações, veja só. O registro feito por celular mostra o momento da agressão. Marcos é imobilizado por um homem que tenta empurrá-lo para fora da lanchonete. A câmera não mostra, mas é possível ouvir o som de um tapa. As marcas da agressão ficaram pelo corpo. Ele me enforcou primeiramente para me tirar do local. Quando chegou na porta do local, ele me deu um chute. E ainda bateu no celular da minha amiga para ela não gravar. Ele falava que viado tinha que apanhar mesmo, que eu tinha que respeitar as pessoas. A confusão aconteceu nesta lanchonete em Campo Grande, na Zona Oeste. Marcos estava com duas colegas de trabalho. Ele conta que acabou se envolvendo em uma discussão com uma mulher na fila. Foi o suficiente para um homem se levantar e começar a agredi-lo. Tinha uma senhora na minha frente, onde estava tendo um conflito entre ela e a atendente da lanchonete. A mesma estava reclamando sobre uma promoção que estava numa placa de delivery. Falei que não, porque estava realmente escrito que era somente para delivery. O agressor se levantou e veio até a mim, me tirando dali, me puxando e falando que eu tinha que respeitar as pessoas do restaurante, que eu estava falando alto, que era viado, que ali haviam crianças e família. Segundo Marcos, os funcionários da lanchonete não o ajudaram. Somente uma pessoa me ajudou, mas que não tinha nada a ver com o estabelecimento. E em momento nenhum alguém do estabelecimento veio até a mim, nem perguntar se eu estava bem. O rapaz publicou o caso nas redes sociais. Disseram que tentou entrar em contato por um comentário numa rede social. E aí, nesse mesmo comentário, eu pedi para que eles enviassem um telefone ou um e-mail para o meu advogado entrar em contato com eles. E não tive uma resposta depois disso também. Marcos registrou a ocorrência na delegacia de Bangu. Nós, a princípio, registramos a ocorrência por lesão corporal, na 34DP, onde o inquérito vai ser encaminhado para 35DP para o investigador estar apurando corretamente os fatos, está buscando esse causador das lesões corporais e está havendo uma reparação social pelo fato que ele cometeu, né, que é um fato que choca a sociedade. A gente já vive isso todos os dias, mas quando acontece assim de uma agressão física que chega a esse ponto, é algo que fica marcas psicológicas realmente e que é muito complicado para a gente. Essas redes de lanchonetes, redes de supermercado, elas têm que avaliar melhor os funcionários que contratam, né? Porque olha só que situação, caso de homofobia, século XXI, uma rede grande, né? Se queimar por bobagem, porque não coloca uma pessoa adequada lá trabalhando. E agora acabou? Opa, então tá bom, vem chegando aí o SBT Brasil, a gente volta a se falar, se Deus quiser, amanhã. Fique com Deus, até lá.